Os microfones de indução permitem converter sinais sonoros em sinais elétricos. Neste tipo de microfones, a vibração da membrana provoca a oscilação de uma bobina imersa num campo magnético. Quanto mais rapidamente se movimentar a bobina, maior será. Temos aqui a opção A, o fluxo magnético através da bobina, e menor será a força eletromotriz induzida na bobina. Ou, no caso da linha C, porque é semelhante à A, o fluxo, portanto, maior será, quanto mais rapidamente se movimentar a bobina, maior será o fluxo magnético através da bobina e maior será a força eletromotriz induzida na bobina. Depois temos a B e a D muito semelhantes. Quanto mais rapidamente se movimentar a bobina, maior será a taxa de variação temporal do fluxo magnético através da bobina e menor será a força eletromotriz induzida na bobina. E a D, maior será a taxa de variação temporal do fluxo magnético através da bobina e maior será a força eletromotriz induzida na bobina. Portanto, temos aqui em duas questões o fluxo magnético e noutras duas a taxa de variação temporal do fluxo magnético. Antes de optarmos por uma delas, vamos fazer uma pequena revisão sobre estes assuntos, começando, por exemplo, com a explicação de como é que funciona o microfone de indução e depois, seguidamente, iremos ver algumas animações relacionadas com variações de fluxo e força eletromotriz. Vou começar por explicar o que é que aqui está, se bem que seja bastante intuitivo. Temos um diapasão que está a oscilar. Aqui temos parte do ar que envolve o diapasão, portanto um meio elástico. Estas vibrações do diapasão estão a ser transmitidas às moléculas que constituem o ar. Aqui temos parte do microfone, temos a parte protetora da membrana do microfone que está lá dentro. Essa membrana do microfone está ligada a uma bobina, que é um enrolamento metálico. Enrolamento metálico esse que faz um circuito elétrico fechado, ao qual está ligado aqui um amperímetro. No interior da bobina está fixo um ímã. Um ímã que, como sabemos, cria um campo magnético permanente. Vamos então explicar como é que funciona o microfone. Antes de mais nada, vamos ver como é que estavam as partículas antes do microfone do diapasão estar a oscilar. Vamos admitir que estavam com uma distribuição uniforme, ou seja, aqui não há variações de densidade nem há variações de pressão. Vamos dizer que isto era silêncio total. A partir do momento em que o diapasão começa a vibrar, as vibrações comunicam-se às partículas do ar que estão aqui junto a ele, criando ora compressões, ora rarefações. Ou seja, comparando com a distribuição das moléculas no início, vai haver zonas onde a pressão é maior do que a pressão que se manifestava neste momento e vai haver zonas onde a pressão é menor do que a pressão manifestada neste momento. Por exemplo, aqui junto, onde houver uma grande densidade de partículas, a pressão é maior do que a pressão antes do diapasão estar a oscilar. Onde houver uma grande rarefação de partículas, onde houver menor densidade de partículas, a pressão é menor do que a pressão antes de o diapasão estar a oscilar. Ou seja, essas variações de pressão vão chegar aqui à membrana do microfone. E o que é que vai acontecer? Bom, a membrana é elástica e, portanto, se no momento em que a pressão for menor do que a pressão que estava no início da experiência, a membrana tem tendência a vir ao encontro, a mover-se para a esquerda. Se a pressão for superior à pressão que estava no início da experiência, então a membrana tem tendência a deslocar-se para a direita. E é isso a que estamos a observar. Mas ligada à membrana está a bobina. Ou seja, a bobina fica com o movimento da membrana e a membrana também fica com o movimento de oscilação das partículas e as partículas estão com o movimento de oscilação do diapasão. Podiam ser as cordas vocais de alguém.
Chama a atenção que aqui não está a haver propagação de matéria, só está a haver propagação de energia. As partículas oscilam em torno de posições de equilíbrio. Quando alguém está a falar frente a outra pessoa, não há uma ventania que chega à cara da outra pessoa. Se houvesse propagação de matéria, era uma ventania, não é? Quando estamos a falar para alguém. Não. Nós estamos unicamente a criar oscilações em torno de posições de equilíbrio. Mas voltemos aqui à bobina. O que é que está a acontecer aqui? A bobina está aqui a andar para trás e para a frente. Ou seja, nós olhando para a bobina conseguimos identificar qual era o movimento do diapasão só, porque a informação propagou-se até aqui. Bem, mas a bobina andando aqui para trás e para a frente, nós verificamos que o fluxo das linhas de campo que a atravessam está a variar permanentemente. E sabemos que quando há variação de fluxo, surge uma força eletromotriz na bobina. E essa força eletromotriz é responsável por uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica manifesta-se aqui, por exemplo, no ponteiro deste amperímetro. Ou seja, olhando para o ponteiro do amperímetro, nós também conseguimos imaginar como é que o diapasão está a oscilar. Aliás, como é que está a oscilar tudo o que aqui está envolvido. Se aumentássemos a frequência de oscilação do diapasão, iríamos com certeza ver uma alteração de frequência aqui no ponteiro do amperímetro. Portanto, nós com este processo conseguimos transformar um sinal sonoro num sinal elétrico, com as mesmas características. É esse o funcionamento básico do microfone. Mas deixo aqui uma questão. A membrana está ligada à bobina, mas podíamos ter este circuito todo fixo e ter ligado o ímã à membrana. Por que é que não o fizemos? Tente responder. Vamos falar de fluxo magnético, variação do fluxo magnético, força eletromotriz. Temos nesta representação um ímã, portanto com a sua polaridade, as linhas de campo, como sabemos têm origem no polo norte, terminam no polo sul do ímã ou de outro ímã. Temos uma bobina, que consiste num enrolamento de um condutor metálico. A bobina é essa que está ligada a um aparelho de medida que consideramos como sendo um amperímetro. E aqui temos a agulha do amperímetro que pode ou não acusar passagem de corrente elétrica. Vamos proceder a uma primeira animação. O que é que nós verificamos? Verificamos que quando há variação de fluxo do campo magnético através das espiras da bobina, há passagem de corrente elétrica no circuito constituído pela bobina. E também verificamos que quando a variação de fluxo não existe, não há corrente elétrica. Repare-se, está a haver variação, não há variação e, portanto, parou, continua a haver variação e, portanto, corrente elétrica. Mas note-se que agora, mais lento, e o que é que verificamos? Verificamos que a variação de fluxo é menor e, portanto, a força eletromotriz induzida tem um valor menor. Portanto, com consequência direta na intensidade da corrente elétrica. É importante que se tenha notado que quando não há variação de fluxo do campo magnético através da bobina, não há produção de força eletromotriz induzida e, consequentemente, não há corrente elétrica no circuito da bobina. Vamos fazer mais uma animação. Muito mais lento. Repare-se que a agulha do amperímetro não é tão defletida, como agora parou, porque não há variação de fluxo, voltou a mover-se. E repare-se também que há uma inversão no sentido da agulha quando o ímã vai para um lado e depois inverte o sentido do movimento. Repare-se, o ímã está parado, há fluxo através da bobina, claro, mas não há variação de fluxo. E, portanto, se não há variação de fluxo, não há força eletromotriz induzida e, portanto, também não há corrente elétrica no circuito da bobina. Vamos fazer outra vez a animação, variação de fluxo. Não há variação de fluxo e, portanto, a agulha parou. Volta a haver variação de fluxo e a agulha vai parar quando voltar a não haver variação de fluxo, que é o caso. Depois de termos visto como funciona, aliás, a explicação básica do microfone de indução e de termos tirado algumas conclusões de como é que varia a força eletromotriz e a variação do fluxo magnético
a força eletromotriz induzida numa bobina e a variação de fluxo magnético através dessa bobina, nós estamos em condições de responder a estas questões. Vamos começar por analisar a questão A. Portanto, quanto mais rapidamente se movimentar a bobina, maior será o fluxo magnético através da bobina. Ora bom, o fluxo magnético através da bobina não tem nada a ver com a rapidez com que a bobina se move, porque ela passará por todos os pontos do espaço onde existe campo magnético, pode fazê-lo mais lentamente ou mais rapidamente, mas o fluxo magnético através dela vai ter os mesmos valores, quer ela se mova lentamente, quer se mova rapidamente. Portanto, quanto mais rapidamente se movimentar a bobina, maior será o fluxo magnético. Não. E, portanto, está eliminada a opção A e, consequentemente, também a opção C, porque diz exatamente o mesmo na primeira parte, só varia na segunda. Portanto, quanto mais rapidamente se movimentar a bobina, maior será o fluxo magnético através da bobina. Não, já dissemos que não. E maior será a força eletromotriz. Portanto, se aqui está um I, se esta parte não é verdadeira, obviamente que a afirmação é toda ela falsa. Ficamos então com as opções B e D. Mas, de facto, quanto mais rapidamente se movimenta a bobina, o que é que acontece? Quanto mais rapidamente se movimenta a bobina, mais rápida é a variação de fluxo. E quanto mais rápida é a variação de fluxo, maior é o valor da força eletromotriz. E então, nós agora estamos em condições de selecionar a B ou a D. Vamos ver. Quanto mais rapidamente se movimentar a bobina, maior será a taxa de variação temporal do fluxo magnético, sim, e a D também diz o mesmo, diz, maior será a taxa de variação temporal do fluxo magnético através da bobina, e agora temos que desempatar aqui. E menor será a força eletromotriz induzida na bobina. Pois aqui é que não, aqui falha. É que quanto maior for a taxa de variação temporal do fluxo magnético através da bobina, também maior vai ser a força eletromotriz induzida na bobina. Portanto, a opção correta é a opção D.